Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Viver de Tradução. Eu sou Juliano e hoje eu vou falar sobre uma pergunta que o pessoal tem me feito muito nos últimos dias, que é a seguinte: será que o mercado de tradução ainda vai durar muito tempo? Será que vale a pena mesmo entrar nesse mercado? Porque assim, as máquinas, né, estão se desenvolvendo cada vez mais, a tradução de máquina, então as pessoas acham que em breve não será mais necessário ter tradutores, tá? Então, eu vi muitos comentários nesse estilo no WhatsApp, no YouTube e no Instagram também. Então, chamou minha atenção que a galera esteja muito comentando sobre a mesma coisa, né? Várias pessoas diferentes. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que esse comentário eu já ouvi ah, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Já ouvi esse comentário. 5 anos atrás, por exemplo, vi materiais dizendo que dentro de 5 anos não haveria mais espaço para os tradutores. E agora passou, né? Passaram 5 anos, passou esse tempo, continua existindo o mercado de tradução. É, Então, assim, é uma coisa que sempre está sendo dita, né? 5, 10, 20 anos atrás, a galera já falava: olha, o mercado de tradução está quase acabando, então não coloque suas fichas, não tenha esperanças. Sabe quanto tempo faz que a galera está achando que o mercado de tradução vai acabar daqui a pouco? Desde a década de 50, 1950. Naquela época, eu já vi vídeos aqui no YouTube antigos que o cara dizia assim: olha, a gente está conseguindo já traduzir e a gente está desenvolvendo as máquinas, né? Mas isso em 1950 e pouco. E daqui a uns 5 anos não vai mais ter espaço para os tradutores. Escreva o que eu estou dizendo. E aí já passaram 70 anos e continua, né? Então, assim, isso nos dá um pouco de esperança, né? Porque a galera falando disso ano a ano, repetindo a mesma história, né? Eu já fiz vídeos sobre esse assunto aqui 6 anos atrás, inclusive, né? E continuam perguntando e sempre vão perguntar porque o pessoal se impressiona muito com a tradução de marca, né? Com o Google, com outras tecnologias também. Ah, mas, pessoal, de acordo com a própria história, né, a gente está vendo que o mercado de tradução não acabou na década de 60, nem 70, nem 80, nem 90, nem nos anos 2000, 2010 e agora 2020. ah, não está acabando, né? Na verdade, ele está crescendo a cada ano. Inclusive, a necessidade de tradução humana está crescendo. Já falei disso aqui em outros vídeos que mostram aquele relatório NIMSI, que todo ano sai sobre o mercado de tradução. É verdade que a tradução de máquina está crescendo e tudo mais. E a quantidade de informações que são escritas, né, todo ano astronômica e não teria nem a possibilidade de só humanos traduzirem todo o material que é produzido ano a ano. Mesmo que todas as pessoas do planeta Terra fossem tradutores, ainda não existiria a possibilidade de traduzir tudo que tem para traduzir. Então, as máquinas entram aí, né? Porque, primeiro, a quantidade de tradutores é reduzida, né? Não são todos os seres humanos que são tradutores, são só alguns seres humanos. E o material é tanto que, se não fosse as máquinas, a gente estaria em maus lençóis, na verdade. Porque mais de 90% do material traduzido já é por máquinas, e mesmo assim, ainda tem muito mercado aí para os tradutores humanos. E outras coisas, né? Outros pontos aqui que eu posso mencionar é que os clientes finais, eles teriam que confiar na tradução de máquina a tal ponto de dispensar os humanos totalmente. E isso está longe de acontecer, né? Os clientes finais nem conhecem muitas vezes tradução de máquina, desconfiam da tradução de máquina, né? E ainda não está nesse nível, certo? Outra coisa, a tradução de máquina não atua muito bem em vários mercados, como, por exemplo, a tradução literária ou tradução de publicidade, essas traduções que exigem mais criatividade, né? Então, assim, a tradução de máquina certamente não serviria para muitas áreas. Eu acho que legendagem também não, dublagem também não. Então, é coisa muito pessoal, muito da cultura, muito humano, né? Então, é difícil
você criar uma tradução de máquina que se adeque a tudo que existe por aí para traduzir. Existem muitos documentos que não são lidos por máquina muito bem, se forem imagens, se forem fotos, ou mesmo vários tipos de materiais que são escritos, né? Não dá muito para ter um reconhecimento de caractere ali, então sempre vai ter que ter uma pessoa para verificar se está tudo certo, se foi tudo reconhecido bem. Então, assim, outra coisa é que mesmo que fosse verdade, né? Finalmente é verdade. Daqui a 5 anos vai acabar tudo. Ou daqui a 10 anos vai acabar tudo. Digamos que fosse verdade isso. E aí, quer dizer que você não vai ser tradutor? Pelo menos durante 5 anos? Pelo menos durante 10 anos? Sabe? Então, vale a pena. Se eu tivesse a certeza absoluta, ó, daqui a 10 anos já era, viu? Que é garantido. Mesmo assim, eu ainda ia ficar traduzindo durante 10 anos, entende? Eu gostaria de trabalhar nisso pelo menos por mais um tempo. Então, eu vou trabalhando enquanto ainda existe, né, esse mercado. E outra coisa, mesmo que a tradução de máquina atingisse o nível humano, pronto, já atingiu o nível humano. Ainda assim, vai precisar dos tradutores humanos para serem os revisores das máquinas, né? Porque sabe o que é uma coisa que tem qualidade de tradução humana? É a própria tradução humana, né? A tradução humana tem qualidade de tradução humana. E mesmo assim existem revisores. Então, assim, eu reviso muitos trabalhos de outros tradutores humanos, né? E também, hoje em dia, nos últimos anos, e cada vez mais, estou revisando trabalhos de tradução de máquina. Então, quer dizer, é como se eu estivesse revisando o trabalho de mais pessoas, né? Ou humanos ou máquinas. Então, assim, ainda vai sobrar o papel de revisor. Então, é um papel também, né? E tem muitas coisas que a gente pode fazer, como eu falei no vídeo recente, né? Tem a legendagem, tem a transcrição, tem várias outras atividades, tem a própria interpretação de conferências. Isso aí está muito mais longe de ser ameaçado, digamos assim, pelas máquinas, porque a interpretação envolve escutar, envolve entender diferentes sotaques, o contexto, a ironia, as piadas, coisas que é muito difícil da máquina entender, né, ainda, né? Então, assim, a interpretação de conferências, sem dúvida, está longe de ser ameaçada, e a tradução de texto também, eu acho que ainda vai durar décadas para chegar talvez perto de ser ameaçada, então eu ainda vou. E mesmo que ela seja definitivamente, né, destruída, né, essa possibilidade de existir tradutores humanos, por exemplo, se colocassem uma lei, né, não é mais permitido ter a profissão de tradutor, nesse caso, né? Sei lá. Mesmo assim, você pode mudar de carreira, né? Por que não? Você poderia ir trabalhar com outra coisa. E normalmente, quando a tecnologia se desenvolve, podem desaparecer algumas carreiras, mas surgem muitas outras carreiras, né? E você mesmo aí, que agora está pensando em ser tradutor, não é isso que você está fazendo? Você está mudando de uma carreira para outra carreira? Por que que você não pode fazer isso de novo daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 15 anos, se for o caso? Eu mesmo já mudei de carreira, eu era da computação e virei tradutor. E na tradução, virei intérprete, virei legendador, virei transcritor, virei tantas coisas, né? Tantas coisas. Então, eu uso, na verdade, a tecnologia hoje em dia, né? Dificilmente eu digito hoje em dia, na verdade, né? Porque antes a gente, né, digitava tudo, você lia, você digitava, tal. Mas, assim, tem tecnologias de reconhecimento de voz. Muitas vezes o que eu uso é reconhecimento de voz. Eu vou lendo aqui um texto, vou falando, e o texto vai sendo escrito pela máquina e depois eu reviso. Então, eu nem digito, eu falo o texto, né? Outra coisa que eu uso muito é a própria tradução de máquina. Eu pego um texto, traduzo com a máquina e reviso. Então, eu estou muito mais produtivo hoje em dia com a tecnologia, né? Eu estou aproveitando a tecnologia, usando as máquinas ao meu favor, sabendo como usar a tecnologia. Então, assim, traduzindo muito mais do que eu traduzia 10 ou 15 anos atrás. Hoje em dia eu faço em menos tempo, tenho mais tempo livre, ganho mais, né? Então, assim, na verdade você tem que saber usar a tecnologia a seu favor, se adaptar, usar, né? E como eu tô falando, esse negócio de digitação, claro, a gente digita alguma coisa ali, mas é para ser coisa do passado, porque hoje em dia, como a gente está com reconhecimento de voz, com a tradução de máquina, podemos usar tantas coisas
para não digitar, porque o que é mais rápido? Você digitar ou você falar um texto? O que é mais rápido? Você digitar 10.000 palavras ou traduzir na máquina 10.000 palavras em segundos e depois revisar, só ler, mudar pouca coisa? Ou, sei lá, mesmo que for mudar 10%, mesmo assim você já tem 90% ali feito. Então, assim, use a tecnologia a seu favor. O mercado não está ameaçado, está crescendo. Tradução humana está crescendo. Tradução de máquina também está crescendo. As duas estão crescendo. E eu acho que não vai acabar, mas mesmo que se acabar, eu ainda quero ficar o tempo que for, né? Possível. E quando chegar um momento, se é que esse momento vai chegar, posso mudar de carreira, por que não? Eu acho que quem é formado, que tem uma educação, quem está aprendendo constantemente, pode mudar de carreira também para outras coisas até mais interessantes, né? Talvez. Então é isso, galera. Não tenham medo do futuro e se você estiver evitando entrar no mercado de tradução porque acha que ele vai acabar tão cedo, eu digo que eu vou continuar nesse mercado. Já estou há 15 anos e vou continuar ainda. Eu acho que para sempre na minha vida e não estou com medo da tecnologia. Estou usando sempre a tecnologia a meu favor. Essa é a dica que eu dou para vocês e até mais. They hadn't reckoned with ambiguity when they set out to use computers to translate languages. A $500,000 supercalculator, most versatile electronic brain known, translates Russian into English. Instead of mathematical wizardry, a sentence in Russian is to be fed in... One of the first non-numerical applications of computers, it was hyped as the solution to the Cold War obsession of keeping tabs on what the Russians were doing. Claims were made that the computer would replace most human translators. At present, of course, you're just in the experimental stage. When you go in for full-scale production, what will the capacity be? We should be able to do about, with a modern commercial computer, about 1 to 2 million words an hour. And this will be quite an adequate speed to cope with the whole output of the Soviet Union in just a few hours computer time a week. When do you hope to be able to achieve this speed? If our experiments go well, then perhaps within 5 years or so. And finally, Mr. McDaniel, does this mean the end of human translators? I'd say yes for translators of scientific and technical material, but as regards poetry and novels, no, I don't think we'll ever replace the translators of that type of material. Mr. McDaniel, thank you very much.